Voltamos. E para entendermos melhor sobre como é ser líder, gestora e mulher, vamos contar hoje com a ajuda de quem entende do assunto. Por isso, eu conto com a presença nesses dois próximos blocos da Moniele Cristina Ferreira Ribeiro. A Moniele, que é gerente administrativa da assistência médica aos colaboradores do Hospital de Amor. Moniele, seja bem-vinda. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço. Doutor Marcelo, continua com a gente, não, doutor Marcelo? É sempre um prazer, Glaucio. Gente, nós vamos agora conversar um pouco mais com a Moniele para ela falar sobre a experiência dela e incentivar, por que não, outras mulheres a serem líderes também. Moniele, existem características que são próprias da gestão feminina? Quais são elas? Primeiramente, é ser batalhadora, né? Estar sempre à frente dos desafios. Segundo, é ser um exemplo, né? Nada melhor do que ser um exemplo para as pessoas poderem te seguir. E a terceira é ser empenhada. Se você desempenha um papel ótimo no que você faz, você consegue ter uma liderança. Marcelo, empenho, trabalho, exemplo. Falou verdades necessárias para o mundo atual. Extremamente necessárias, né? Eu gostaria de colocar. Sim, a gente entende que esse processo do ambiente de trabalho, a maneira em que você está inserido nesse contexto é determinante para a sua saúde. E são essas características da gestão feminina que são protetoras no ambiente de trabalho. O que a Moniele está trazendo é a posição de um líder que está do lado da equipe, que constrói junto com a equipe, que cuida da equipe, e é isso que faz toda a diferença para quem está ali naquele time, se sentindo protegido, tendo uma menor percepção do estresse relacionado ao trabalho e, com isso, trabalhando mais e melhor. Empenho, exemplo, mas também muito impacto, né? Eu gostaria que você, Moniele, doutor Marcelo, também comentasse sobre o impacto social que a gestão feminina em instituições públicas e privadas pode gerar na sociedade. Um impacto grande é sobre a imagem feminina mesmo, nas gestões, em cargos gerenciais dentro da empresa. Como que isso é para um homem ou para alguma outra pessoa ver uma mulher na gestão? Então, o impacto que se traz é um impacto de igualdade. Então, igualdade perante a todos, né? Porque um pode ter mais capacidade que o outro, sendo que somos todos iguais. Então, é o maior impacto que traz hoje nas empresas. Um impacto simbólico muito grande, e que nesse caso é bom que seja simbólico, né? Porque a qualidade não deve depender de gênero. Não, mas a gente percebe que existem algumas características que são muito benéficas, especialmente quando a gente fala sobre diversidade, sobre a representatividade, né? Mulheres gestoras representam por si só uma maior representatividade da mulher e da questão da feminilidade dentro do ambiente que é corporativo, organizacional, e dos problemas de saúde que estão relacionados com esse público, e que são totalmente diferentes. Então, às vezes, eu, enquanto gestor, não consigo perceber exatamente qual que é a importância de se ter uma boa iluminação no meu estacionamento para que as mulheres saiam em segurança no final do turno. Mas isso é com certeza uma preocupação que uma mulher gestora vai ter de modo natural. Talvez eu não me preocupe tanto com a questão da gestação, da licença maternidade, ou de alguma questão vinculada a esse processo, pela questão de não ser mulher. E que uma gestora vai conseguir pensar e perceber isso de modo bastante intenso e com mais naturalidade. E uma coisa que é característica de gestão da Moniele de modo especial é a questão da representatividade de todos os grupos. De, por exemplo, ter na mesma equipe alguém que é jovem, alguém que é idoso, e que isso faça diferença e que impacte nos resultados de negócio. Que ter o olhar de todos os públicos garanta maior rendimento de negócio, e isso no impacto macro, né, do serviço, mas especialmente na saúde de quem está ali, né? Você às vezes tem que adequar uma questão de ritmo, de troca de posição ali dentro das funções, de saber fazer um treinamento para a inclusão digital, quando você tem diferenças de habilidades e de práticas e de intimidade com dispositivos eletrônicos, e que trazer a melhoridade para dentro da rotina do serviço
vai te exigir uma dinâmica diferente de aprendizado, de treinamento em serviço. E que como a gente faz isso, vai impactar totalmente aquilo que é o conceito de saúde. Moniele, em relação a essas características muito bem colocadas pelo Marcelo, como é que você vê a gestão feminina, as características da gestão feminina de uma mulher? Como o Dr. Marcelo falou, ele citou a questão da inclusão digital. Então, é uma grande barreira, mas que a gente já está se adequando a isso. Porque quando você vai ensinar uma pessoa mais jovem, que já está acostumada com a era digital, uma pessoa mais idosa, o tempo é um pouco maior. Mas depois que você ensina e a pessoa aprende, isso é muito gratificante para qualquer líder. Certo. E eu queria também que a gente falasse agora sobre quais são os principais desafios para as mulheres em cargos de gestão. Esses desafios são diferentes dos desafios enfrentados pelos homens? Homens que estão na mesma posição. Sim, muitas das vezes, né, eles colocam algumas atividades para a gente fazer a mais, só para talvez mostrar a nossa feminilidade. Mas isso é uma coisa bem complicada. Na verdade, a gente tem que lidar isso no dia a dia, sempre apresentando resultados bem maiores do que os homens. Eles colocam, às vezes, os homens na mesma posição que as mulheres e o salário de uma forma bem desigual. Então, muitas tarefas são iguais, às vezes até mais, e os homens têm as mesmas tarefas ganhando mais que as mulheres. Então, isso é uma desigualdade que a gente enfrenta hoje. É uma desigualdade que a gente realmente enfrenta, que já é comprovada. E na gestão, também é assim? Também é assim. Na gestão, além do salário, que é um fator também, tem a questão das atividades. Então, às vezes eles falam, olha, você vai liderar isso e você vai liderar isso por ser mulher. Você pode fazer essa atividade e você não pode fazer essa atividade. Muitas das vezes nem respondem o porquê disso. Mas, mesmo assim, eu ainda tento fazer e falo, não, por que eu não posso fazer? Se outras pessoas podem fazer, por que eu não posso? Então, eu sempre me questiono dessa forma. Os desafios continuam e são os mesmos de há muito tempo atrás. São os mesmos, mas com uma roupagem um pouco diferente na modernidade, naquilo que tange a saúde, né? Então, a gente às vezes vai falar de saúde no ambiente de trabalho, de qualidade de vida no ambiente de trabalho, e a gente mapeia riscos, né? A gente vai mapeando o risco de uma pessoa adoecer de acordo com o grau de autonomia que ela tem na tomada de decisão da sua rotina de trabalho, ou com o grau de demanda que ela tem. A gente entende demanda, a capacidade de tomada de decisão sobre alguns eventos que vão acontecendo ali no seu dia a dia. E esses são dois fatores que modulam bastante a nossa percepção de estresse. Então, uma pessoa que tem uma baixa autonomia, uma baixa demanda, ela está predisposta a ter alguns tipos de adoecimentos que são vinculados ao trabalho, diferentes de alguém que tem uma alta autonomia e uma alta demanda. E esse é o perfil da mulher gestora, quando ela tem uma autonomia provocada, então ela vai precisar provar essa autonomia mais vezes do que um gestor par do sexo masculino, e uma alta demanda, em que ela vai precisar comprovar uma carga de trabalho, uma qualidade de trabalho maior do que um gestor do sexo masculino que seja par também. Isso muda o risco de adoecimento, isso muda o tipo de estresse a que as pessoas estão submetidas e, por consequência, de toda a equipe que está ali sob essa liderança e sob essa gestão. Uma outra coisa, falando sobre as características, né, dos trabalhos atribuídos às mulheres, a gente sabe, né, que nós mulheres, a gente luta por uma igualdade, né, no trabalho, mas a gente ainda não conseguiu uma igualdade na vida pessoal. Por que eu digo igualdade? As mulheres trabalham muito mais, as mulheres, elas abraçam, elas são cobradas, elas sofrem mais essa pressão para cuidar dos filhos, para cuidar da casa. Como que é isso para você? Como é que você vê isso? Além da mulher ter o seu trabalho numa empresa, ela também tem todos os afazeres domésticos em casa, porque ainda é rotulado que o esposo chega em casa,
vai fazer os seus afazeres, mas a mulher, ela não tem só 9 horas ou 8 horas de trabalho diários. Ela tem mais umas 4 horas. Tem 24 horas. 24 horas em casa, né? Então, isso ainda é muito desigual, até na nossa vida em casa. Então, juntando um todo, nós, mulheres, trabalhamos muito, para falar bem a realidade. E isso reflete na saúde da mulher gestora também, não é, doutor Marcelo? Com certeza. Então, pensam, naturalmente, o risco de infarto na mulher que está dentro do menacne, que é a idade fértil, é menor. Mas para a mulher que é gestora, esse risco é maior, porque essa composição, né, esse risco, como a gente falou, do estresse vinculado ao trabalho, ele aumenta a sua chance de adoecimento cardiovascular. Então, uma pessoa que tem alta demanda e alta autonomia, ela tem mais chance de ter desfechos cardiovasculares, ao invés de ter desfechos de saúde mental, por exemplo. A exceção do burnout, que vai acontecer nesse mesmo tipo de perfil. Enquanto baixa tomada de decisão e baixa autonomia te favorece a ter um adoecimento mais do tipo depressivo do que de outros desfechos, né? Então isso interfere na saúde. E a mulher, além dessa rotina, ela é cobrada pela rotina de afazeres domésticos. Isso, inclusive, é um fator que muda a dinâmica familiar. Quando a mulher sai para o mercado de trabalho e continua sendo dona da rotina de afazeres domésticos, isso é uma das principais causas de divórcio, essa divisão desigual, né? Isso, além de causar atrito, causa divórcio. E causa divórcio porque, além de ser injusto, é extenuante. Na vida pessoal, você sente essa dificuldade também, Maniele? Eu sinto a dificuldade de conciliar tudo isso. Numa semana que deveria ter mais espaço de tempo, mas não tem. Então, quando vou fazer meus afazeres, tenho que fazer no final de semana, porque eu faço faculdade de administração, então eu não consigo fazer durante a semana, porque eu termino a minha rotina diária às 11 horas da noite. Então, após isso, eu tenho que descansar um pouco. Marcelo, e a gestão em saúde? Queria que você, que a Moniele também falasse. A gestão feminina em um ambiente ligado à saúde, ele tem características próprias? Com certeza, e tem resultados próprios, né? A gente falou no bloco anterior sobre os resultados que o Hospital de Amor tem, por exemplo. E esses resultados, eles são conseguidos às custas de uma força de trabalho que acima da média é feminina, né, dentro do setor de saúde, enquanto a média é 70%, a gente é 75% composto de mulheres, enquanto a média nacional é 18% de mulheres envolvidas em cargos de liderança e gestão, a gente tem 30%. E qual que é a diferença que a gente entrega? A gente hoje é a melhor instituição de saúde da América Latina, e isso por si só já é um resultado alcançado por mulheres. Acho que não há prova melhor ou mais contundente de que uma gestão feminina é de fato diferente. A gente pergunta como que é para a Moniele na prática, né, que ela vive isso, como o doutor Marcelo disse, números extremamente positivos, mas acredito eu que também seja bem desgastante alcançar isso tudo. Não seja fácil. Não é fácil. É um desafio todos os dias. Todos os dias a gente vem mostrando essa liderança, batalhando todos os dias junto com uma equipe unida, porque sem a equipe, hoje, nós não conseguimos nada. Então, a partir da equipe, a gente consegue moldar essa estrutura com os valores também do hospital, com os valores da equipe também individual, e nós conseguimos cada dia mais mostrar os resultados positivos por parte da instituição, por ser um setor. Nós estamos falando sobre mulheres na gestão. A gente se despede agora do Dr. Marcelo, no Hora da Saúde. Muito obrigada, Dr. Marcelo, pela sua contribuição até agora. É sempre um prazer, Glaucia. E a gente continua com a Moniele Ribeiro, ela que é gerente administrativa da assistência médica aos colaboradores do Hospital de Amor. Daqui a pouquinho, Moniele, você vai responder as dúvidas dos nossos telespectadores. Nos vemos lá. A gente já volta, continue aí.